vamos ao nosso texto, Salmo de número 136. Estou lendo na Almeida 21. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, pois o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, pois seu amor dura para sempre. Aquele que fez os céus com entendimento, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, pois o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, pois o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para comandarem a noite, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que feriu os primogênitos do Egito, pois o seu amor dura para sempre. E que tirou Israel do meio deles, pois o seu amor dura para sempre. Com mão forte e braço estendido, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, pois o seu amor dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, pois seu amor dura para sempre. Mas afundou no mar vermelho o faraó com o seu exército, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, pois seu amor dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, pois seu amor dura para sempre. E causou a morte de reis famosos, pois seu amor dura para sempre. A Sion, rei dos amorreus, pois o seu amor dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, pois o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles por herança, pois o seu amor dura para sempre. Sim, por herança a Israel, seu servo, pois seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nossa humilhação, pois seu amor dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que alimenta todos os seres vivos, pois seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos céus, pois seu amor dura para sempre. Amém. Tudo que é repetido na Escritura é algo que deve ser levado em consideração. E nesse salmo, o salmista nos faz lembrar que o amor de Deus dura para sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque teu amor dura para sempre. Obrigado, Senhor, por estar cuidando de nós desde o início da nossa história. Obrigado, Pai, porque estávamos nas trevas, estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E aprove ao Senhor nos resgatar e nos trazer para a luz, por meio do seu Filho Jesus. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de termos acesso à tua palavra, de conhecermos os teus feitos, de sabermos, Pai, todo o teu plano de salvação para as nossas vidas. A nossa queda, a tua redenção e, Pai, termos a esperança também de um dia estarmos glorificados contigo. Guia-nos, Senhor, nesse momento de culto, que todo o nosso louvor, todas as nossas orações, a meditação também na tua palavra, Pai, sejam agradáveis a ti, Senhor. Que os nossos corações e nossas mentes estejam focados, Pai, estejam atentas a tudo aquilo que faremos nesse momento. Em nome de Cristo, que nós oramos. Amém. Nós vamos nesse tempo, como igreja, reconhecer os nossos pecados. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 51, um salmo de confissão e súplica por perdão. O salmista diz assim: Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Desejas que a verdade estejas no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste.
Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, crie em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre meus lábios e minha boca proclamará teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios e não te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezas o coração quebrantado e arrependido. Faze o bem a Sião, segundo tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Vamos diante dessa oração, clamarmos a Deus também por nosso perdão. Santo Deus, temos pecado vezes sem conta. Temos sido culpados de orgulho e de incredulidade. Nós temos falhado em buscarmos a verdade. Nós temos negligenciado conhecer e relacionarmos-nos contigo em nossas vidas diárias. As nossas transgressões e tropeços se apresentam diante de nós como uma lista de acusações. Mas nós te louvamos porque elas não serão levantadas contra nós, pois foram postas em Cristo. Subjuga, Senhor, as nossas corrupções e concede-nos graça para vivermos acima delas. Não permita que as paixões carnais, nem os pensamentos pecaminosos sujeitem os nossos espíritos. Te agradecemos, ó Pai, porque muitas de nossas orações não têm sido ouvidas. Nós temos pedido perdição e não tem vindo. Nós temos orado por paixões pecaminosas e temos sido rejeitados. Nós temos pedido o Egito e nos foi dado uma selva. Faze a tua paciente obra, ó Deus, respondendo não às minhas e às nossas orações injustas. E faze-nos aceitar isto. Limpa-nos, ó Pai, de todo desejo enganoso. Tudo quanto for contrário à sua lei. Nós agradecemos ao Senhor por sua suprema sabedoria e amor, por todos os teus atos de disciplina a que estamos sujeitos. Porque às vezes tu nos põe no fogo para nos refinar e remover de nós toda a escória. Nenhuma provação é tão difícil quanto estar sobre o senso de pecado. Se tu nos desse a escolha entre viver em prazer e manter os pecados, ou livrar-nos dele pelo fogo, que o nosso desejo seja sempre a aflição santa. Tira de nós todo o hábito perverso, todo o progresso em antigos pecados, tudo que obscurece o brilho de sua graça em nós, tudo que nos priva de deleitarmos em ti. Então nós bendiremos, ó Deus de Israel, porque tu és aquele que nos ergue. Em nome de Jesus, amém. Gui, vamos orar nesse momento de exposição da palavra de Deus. Amém. Livro de Oséias. Isso. Muito bom, vamos lá, meu irmão. Senhor Deus, prepara-nos também nesse momento para a exposição da tua palavra. Senhor Deus, obrigado pela vida do pastor Guilherme, da sua família, o pai, dos seus filhos, sua esposa. Obrigado pelo testemunho, Pai, de fé e amor que eles têm compartilhado conosco.
Senhor, usa o teu servo nesse momento para nos expor a palavra de Deus, a sua palavra. Dê a ele graça e o teu Santo Espírito, Senhor, para compartilhar com clareza aquilo que estudou. Senhor, também cuida dos nossos corações, nós ouvintes, que sejamos, Pai, capacitados pelo teu Santo Espírito a compreender a sua palavra e a praticarmos na semana que se inicia. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Louvado seja Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Que privilégio, mais uma vez, poder partilhar da palavra do Senhor. Que alegria poder estar na comunidade, um dia dedicado ao Senhor, para engrandecer o seu nome. E como é bom saber que os irmãos puderam estar aqui esta noite. Abram suas Bíblias, lá no livro de Oséias. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos chegando à terceira pregação e hoje nós vamos a partir do capítulo 2, do verso 2 ao verso 23. São longos versos, mas importantes para a exposição desta noite. O profeta Oséias, levantado no meio de um povo que estava longe do Senhor. Então vamos lá. Verso 2 do capítulo 2. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela afaste as prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua como no dia em que nasceu, e a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu. Aquele que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água e minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata, o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria e as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhe queimou incenso e se enfeitou com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes. Mas de mim esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco
a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você, minha esposa, para sempre. Farei de você, a minha esposa, em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você, a minha esposa, em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá, e para Lo-Ami direi, você é o meu povo. Ele responderá, tu és meu Deus. Santo Deus, estamos diante de ti. É a tua palavra, meu Senhor. E que palavra foi essa, meu Deus, que o Senhor moveu o seu povo, o Senhor tratou do seu povo, e o Senhor tem restaurado o teu povo. Eu louvo a ti por esta noite. Usa-me, ó Deus, como ferramenta do Senhor. E que o teu Espírito, ó Pai, trabalhe nos corações dos meus irmãos, dos nossos visitantes, daqueles que estão aqui esta noite. É o teu Espírito, ó Pai, que faz todo o trabalho. Em Cristo pedimos. Amém, ó Deus. Um resumo em relação ao que vimos nos últimos encontros. O livro de Oséias nos coloca diante de uma realidade dura, mas profundamente reveladora. O contraste entre a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. Em um tempo de prosperidade na aparência. Parecia que eles estavam extremamente prósperos. Israel estava espiritualmente corrompido, vivendo longe do Senhor. E é necessário, e é nesse cenário que Deus levanta Oséias. Não apenas para falar, mas para viver a mensagem como a gente tem falado. A própria vida do profeta se torna um retrato do relacionamento entre Deus e o seu povo, Israel. Seu casamento com Gomer simboliza um amor persistente de Deus por um povo infiel, enquanto os nomes dos seus filhos anunciam o juízo que vai chegar para a terra, para esse povo. Perda, rejeição, e a ruptura da aliança. É a tragédia do pecado sendo exposta de forma clara e inevitável para aquele povo que estava longe do Senhor. Mas essa não é uma história que termina no juízo. No meio da disciplina, Deus revela algo maior, a sua graça, o seu propósito de restauração. Aquilo que parecia fim transforma em recomeço. O filho chamado não meu povo volta a ser chamado de meu povo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E é exatamente nessa tensão entre juízo e esperança que nós somos chamados hoje, para a gente refletir sobre a nossa fidelidade, o nosso arrependimento. Acabamos de orar uma oração linda de confissão de pecados, o arrependimento sobre aquilo que nós temos feito contra o nosso Senhor. E principalmente sobre o Deus que, mesmo diante da infidelidade humana, Ele continua disposto a nos restaurar. Então a gente olha para esse texto e a gente vê claramente 3 aspectos muito importantes nesse de 2 a 23. A infidelidade de Israel, a disciplina de Deus e a sua misericórdia restauradora. O texto começa com a repreensão e termina com restauração. O Deus da disciplina é também o Deus da restauração. O mesmo que faz a ferida é aquele que a fecha. Ele conduz todas as coisas, temos dito aqui. E 3 verdades essenciais que a gente vê nesse texto. O divórcio, suas consequências, ou as consequências do divórcio para o povo, e o novo casamento.
Então a gente vai se debruçar nesse momento. Primeiro falando sobre esse divórcio declarado, que ele fala dos versos de 2 a 8. Israel havia rompido a sua aliança com Deus, quebrou os seus votos de fidelidade, indo atrás de outros deuses e se prostituindo com ele. A idolatria de Israel era como infidelidade conjugal. É isso que Deus está mostrando e apontando e fazendo essa analogia da vida de Oséias em relação ao povo, e eles estão vivendo isso. O adultério rompeu o laço de casamento de Israel com o Senhor e impossibilitou a comunhão da esposa com seu marido. Os irmãos percebem? Então a gente vai olhar alguns pontos aqui, e em primeiro lugar é a repreensão. O verso 2, a gente vê Deus falando para os seus filhos: repreendei vossa mãe, repreendei-a porque ela não é minha mulher. É em relação ao povo que tinha traído. Oséias faz uma transição dos filhos lá no verso 1 do capítulo 2 para a esposa no capítulo 2, no verso 2. E mostra que Israel é passível de repreensão por causa de suas prostituições, por conta dos seus adultérios. E está no plural, meus irmãos. Não foi uma vez só. Gomer ia embora da sua casa para ter relações com outros homens. Da prostituição, é um adultério, um atrás do outro. E os filhos têm de contender com a mãe, ao invés de acusar Deus. Percebe como o discurso é dirigido aos filhos, e não à esposa. A esposa é o povo de Israel. Ainda que o Senhor se dirija à nação idólatra, Ele reconhece que as pessoas não estavam individualmente envolvidas da mesma forma, nem eram culpadas de transgressão. Cada indivíduo era responsável pela própria integridade espiritual. O Senhor tinha lá no tempo de Elias, aqueles 7.000 que ainda haviam de ser restaurados, de serem alcançados. E em cada geração havia os que eram fiéis ao conserto mesmo, em meio a uma nação pecadora, ou seja, seriam restaurados. Aqueles que haviam de ser restaurados seriam restaurados, e tinha parte desse povo pecador, pessoas que deveriam ser restauradas, assim como na igreja. Pessoas precisam ser restauradas, a sua fé, restaurados a sua comunhão com o Senhor, porque o pecado bate a porta e todos os dias. O povo da aliança havia abandonado o Deus vivo, o Deus criador, o Deus provedor, o redentor, para se curvar diante de ídolos pagãos. Essa idolatria era uma prostituição espiritual. A nação de Israel era culpada de adorar aos deuses das nações pagãs, as nações ao seu redor, especialmente ao deus cananeu da chuva. O nome dele era Baal. Na verdade era quase uma legião esse Baal. Sempre que havia uma seca ou fome, ao invés de se voltarem para o Senhor, os israelitas buscavam a ajuda de Baal. A gente vê isso lá em 1 Reis, capítulo 18, capítulo 19. A adoração pagã envolvia ritos sensuais de fertilidade, e para isso havia prostitutos cultuais de ambos os sexos. Olha que coisa perturbadora. Era uma afronta ao Senhor. Era uma afronta a Deus. Conhecendo o Deus vivo e verdadeiro, decidiram cultuar outros deuses. E era sujo. Era nojento. A idolatria era sinônimo de prostituição, tanto no sentido literal, quanto no simbólico, ou seja, espiritual.
Essa infidelidade espiritual de Israel precisava ser repreendida. Então, nós vimos aqui esses pontos de acusação do divórcio declarado. O primeiro foi a repreensão, e agora a gente vê que eles são expostos. No verso 3 e verso 4, diz assim: para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e se torne semelhante a um deserto, e a faça como a terra seca, e a mate de sede. Se Israel não abandonasse a idolatria e não se voltasse para o Senhor, seria despido como se achava no deserto. Que foi exatamente o que aconteceu quando eles saíram do Egito. Eles não tinham nada, apenas a roupa do corpo. E o Senhor os tratou. Foram reprovados. Mas o Senhor os tratou, estavam nus diante do Senhor. Se não voltasse ao caminho de retidão, sofreriam as consequências das suas prostituições e dos seus adultérios. A sua terra se tornaria como um deserto sem habitantes, porque o povo seria levado ao cativeiro. Seriam levados embora da sua terra. Se a apóstata desprezar o amor conjugal e o privilégio de voltar ao marido, ela sofrerá a vergonha de ficar despida como no dia do nascimento, assim a gente vê na palavra. Assim, privada da sua beleza, se tornará como terra seca e perecerá de sede. Essa era a palavra para o povo, tão perdidos. Meus irmãos, o salário do pecado é a morte. O preço da infidelidade é muito alto. A falta de arrependimento de Israel vai expor a uma situação de vexame, vergonha, miséria, pobreza. Serão abandonados, serão mortos. A mensagem estava clara para aquele povo. E como consequência da sua infidelidade, Israel sofreu o amargo cativeiro. A Assíria invadiu a sua terra, saqueou a cidade, se apropriou das suas riquezas, de tudo aquilo que era usado para adoração ao Senhor, para mantimento do culto ao Senhor. Tudo isso foi levado, tudo isso foi roubado. Israel perdeu seus bens, sua terra, sua liberdade, sua soberania nacional e sofreu. Foram humilhados, foram privados em terra estrangeira. Tudo isso por causa da sua prostituição espiritual. Olha as consequências, olha o que o divórcio está fazendo, na verdade. A infidelidade, olha aí o verso 5. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente. A relação de Deus com Israel era como uma aliança conjugal. Israel havia se casado com o Senhor no Sinai. Israel prometeu a Deus fidelidade, porém logo se desviou da aliança, da idolatria. A idolatria é infidelidade a Deus, é rompimento da aliança, é quebra dos votos de fidelidade. A idolatria é torpeza diante de Deus. Gente, nossos ídolos dos dias de hoje, seja nossa casa, nosso carro, nosso dinheiro, nosso filho, nossa esposa, nosso trabalho, tudo isso é infidelidade ao Senhor. Quando não o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. O quarto ponto aqui, o engano de acusação, o engano. Porque diz aí ainda no verso 5, porque diz: irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo, minhas bebidas. Que doce engano achar que é tudo dele. A idolatria cega as pessoas. Israel chegou a consultar um pedaço de madeira. Lá no capítulo 4, no verso 12, a gente vê isso. O baalismo praticado pelos israelitas desprezava a religião espiritual que o Senhor dos céus e da terra, o Redentor de Israel, exigia do seu povo.
essa religiosidade focada no material, na prosperidade financeira, mais do que nas coisas espirituais, está aqui, nos nossos dias, com roupas novas. Os desejos, os maus desejos desse povo, seu coração contaminado de outros deuses, traduz muito bem o que nós vivemos em nossos dias. É uma outra roupagem, outros desejos que nos afastam e nos atraem para longe do Senhor. Nossa geração corre atrás da bênção, mas não quer o abençoador. Nossa geração anda atrás de coisas e não de Deus. Ela está interessada no que Deus pode dar e não em quem Deus é. Isso é um grande engano. Israel declara o propósito de buscar seus amantes, obter pão e água, o alimento necessário, lã e vinho, o vestuário, óleos e bebidas, é o deleite, é o prazer, sem medida. Deus fala desse egoísmo de Israel. Olhem como Israel fala aí, meus amantes, meus deuses, meu alimento, meu linho, meu azeite, bebidas, minhas bebidas, meu. E mais, atribuindo essas providências aos seus amantes, aos seus ídolos, esquecendo-se de que todas essas coisas eram de Deus e vinham de Deus. A fonte das bênçãos era Deus e eles esqueceram. Foram para longe, abandonaram ao Senhor, preferiram essas coisas e deram valor àquilo que não tinha valor, àquilo que é passageiro. Quinto lugar, a gente vê a disciplina, versos 6 e 7. A disciplina de Deus é a expressão de misericórdia. Deus impede que o povo infiel encontre satisfação no pecado, criando frustração e vazio para levá-lo de volta a Ele. No entanto, essa volta não é genuína. Israel busca as bênçãos, não a Deus. Trata-se de um retorno egoísta, é um retorno antropocêntrico, porque o foco são as pessoas e os seus o bem-estar de cada um. E não de verdade um arrependimento centrado em Deus. Ontem nós tivemos a oportunidade de falar aos jovens aqui. Falamos sobre essa satisfação do pecado, da disciplina que isso causa, o que a igreja, o papel dos irmãos, conhecedores da palavra, sendo alimentados pela boa palavra, conseguem julgar, conseguem perceber, conseguem estar munidos da palavra de Deus, para que a gente possa olhar para um irmão que está em pecado e conseguir trazer esse irmão para perto, mostrar que há arrependimento, mostrar que o pecado pode ser extinto da sua vida a partir da confissão de pecado, arrependimento. A igreja é capaz de trazer um irmão de volta a partir da palavra do Senhor, desse confronto, porque apontamos para o Senhor, para a sua sabedoria e não a nossa sabedoria, porque nós vamos errar. Assim como esses homens, essas mulheres, esses líderes, erraram em não continuar no Senhor. Sexto ponto, a ingratidão, verso 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o grão, o vinho, o óleo, eu lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Não honraram ao Senhor, não foram gratos pela bondade.
O pecado de Israel se agrava ao ignorar quem é o verdadeiro autor de suas bênçãos e ainda usar mal os recursos recebidos de Deus. Ao invés de reconhecer e honrar o doador, o povo direciona esses mesmos bens aos ídolos, aumentando a sua culpa diante de Deus. Atribuir aquilo que veio de Deus para aquilo que não tem valor nenhum. Para uma imagem, o ser humano é tão sem noção sobre quem é Deus, e aqui especificamente no seu atributo de supridor e sustentador, que não percebe que Deus supriu as suas necessidades. Ele deu em abundância, mesmo quando Israel não o reconheceu. Seu marido, seu provedor. O povo estava longe. O povo estava muito longe. Um dos primeiros passos para a rebelião contra Deus é recusar-se a dar graças por sua misericórdia. Em Romanos 1:21 diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se fechou, se obscureceu, ficou longe. A ingratidão de Israel, contudo, não anulou a generosidade de Deus. Então falamos do divórcio, das acusações em relação ao divórcio. Agora vamos dar uma olhada nas consequências desse divórcio. Verso de 9 a 13. A infidelidade de Israel lhe custou muito caro, ao deixar seu legítimo marido para ir atrás dos seus muitos amantes. Lembre-se, Gomer está sendo usada nesse momento pelo Senhor para exemplificar o povo de Israel. Um povo adúltero, um povo infiel. E eles entraram num caminho escorregadio, de perdas irremediáveis. Estavam longe. Esses versos de 9 a 13 vão mostrar um pouco dessa tragédia. Primeira acusação aqui. Primeira consequência, quero dizer. A privação material. O profeta Eséias deixa claro que tudo era de Deus e Deus, seu legítimo dono, vai tomar de volta. Portanto, tornar-me-ei e reterei ao seu tempo o meu grão, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ele diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas e feras do campo vão devorar tudo isso. Deus toma de volta o que eles deram a Baal e deixa seu povo exposto à extrema miséria material, privado dos seus bens, de tudo aquilo que era importante para eles. É interessante como as pessoas sentiam-se tentadas a pedir a sua ajuda para obter os melhores resultados na lavoura, imaginando que Deus não teria muitas condições de tratar, peraí, deixa eu pedir para Baal, porque o Deus que eu não consigo enxergar, não vai conseguir resolver meu problema, não vai me dar a bênção de uma boa lavoura. Então o Deus que eles conseguiam enxergar, feito de um pedaço de madeira, de gesso, de seja lá o que for, eles pedem para aquilo e se enganam. Como somos tentados em nosso dia a dia a achar maneiras de resolver da nossa maneira e não confiar em Deus. Como a gente mete os pés pelas mãos. Ontem nós estávamos falando sobre os frutos do Espírito lá para os jovens. Comentamos sobre a longanimidade e ser longânimos uns aos outros. O cuidar de uns com os outros,
A longanimidade é algo que Deus, Ele é especialista e nos ensina dentro de todo o seu conhecimento. Olha o quanto o Senhor foi longânimo com esse povo. Olha o quanto Ele é longânimo em usar da sua ira. Porque Ele ainda tem, eu não vou dizer esperança, mas Ele sabe que o coração do homem pode se arrepender. Fomos capacitados a isso. E o Senhor nos dá oportunidades e mais oportunidades, nos revela através da sua palavra tantas admoestações, mostrando para nós, para os nossos corações, o quanto nós precisamos do Senhor. Ah, como é bom saber que o Senhor é quem cuida de nós. E mesmo diante dos nossos desejos, diante dos nossos maus desejos, nós temos o Espírito Santo que nos aponta, nos mostra, nos confronta e mostra como nós devemos pedir perdão. Perdão ao Senhor pelos nossos pecados, perdão ao Senhor pelas nossas transgressões, perdão ao Senhor pela distância tão grande. E temos livre acesso a Ele através de Cristo Jesus. E esse povo tinha diante de si um homem trazendo a palavra de Deus, sendo boca de Deus diante deles. E ainda assim ignoraram a boa palavra. Sabe, é interessante quando a gente começa a usar de artifícios para tentar alcançar do Senhor. Às vezes a gente começa a determinar as coisas. Eu não aceito doença, eu não aceito pobreza, eu não aceito isso, não aceito aquilo. Usa copo ungido, toalha ungida, rosa ungida. Tantas bizarrices. Tantas coisas. É tanto sincretismo. É tanto misticismo, tantas crendices. É exatamente como esse povo. Um povo que usa de ações pagãs para deuses, para as coisas, e não vão ao Senhor. Você tem liberdade para essas coisas. Você quer fazer, você pode fazer. Sabe, os positivistas. Mas o preço é caro. O preço é muito caro. Mas não associe isso a Deus. Não associe isso a uma transformação da vontade de Deus por conta de usar desses métodos, usar dessas coisas. Pois ele já disse claramente lá no Salmo 51, que a gente leu agora há pouco. Verso 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Ó Deus, é isso que Ele pede de nós. Uma segunda consequência, verso 10, o vexame moral. O agente dessa exposição vexatória de Israel é o próprio Deus. Ele mesmo mostrará aos ídolos pagãos a situação vergonhosa em que Israel se encontra. A raiz da palavra vergonha traz uma ideia de uma mulher desfigurada, repulsiva, até para aqueles que um dia a desejaram. A sua queda moral não era apenas grave, era escandalosa, a ponto de envergonhar a todos, a um povo todo. Em terceiro lugar, a impotência assistencial, ainda no verso 10, e ninguém o livrará da minha mão, diz o Senhor. Ao invés de Israel voltar-se para Deus, seu verdadeiro marido corria para os ídolos, seus amantes.
em busca de prosperidade, atrás de alianças políticas. Lembram-se quando eu fiz a introdução? O rei daquele período foi arrumar negócios com o Egito e arrumar negócios com os assírios. Quando os assírios descobriram isso, ficaram loucos de raiva. No entanto, nenhuma entidade religiosa, nem qualquer potência militar poderia livrar Israel nas mãos de Deus. Sua situação era irremediável. Essa vulnerabilidade vinha do próprio Deus. Era Deus movendo, esmagando o barro, para refazer tudo de novo. Assim como Jeremias no capítulo 18. O oleiro desce, vai lá ver o que o oleiro está fazendo. O barro se quebra. Mas graças a Deus nós temos um oleiro fiel, santo. E somos amassados por Ele, somos experimentados por Ele. Para que nos façamos segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Graças a Deus por isso. Quarto lugar, a decadência espiritual, verso 11. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. Deus enviaria o povo para o cativeiro e lá nenhuma dessas celebrações seriam feitas. Seriam distorcidas, cheias de sincretismo. Cessariam por completo. As festas, os cultos corrompidos, corações longe do Senhor fazendo festa. A quem eles queriam enganar? A quem nós queremos enganar? Quando estamos em pecado, mas ninguém sabe. Só eu sei. Só eu cometo. A quem nós queremos enganar? Quinto lugar, um castigo proporcional, verso 13. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhe queimou incenso e se enfeitou com seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Oséias, numa linguagem inconfundível, resume essa maldição e a desgraça por causa da desobediência de Israel. Tudo o que lhe restará serão a nudez, o deserto, a fome, a sede, a vergonha, a tristeza, a solidão, a ruína. Deus está expondo escancaradamente para eles. A palavra de Deus nos mostra como nós devemos agir, como devemos nos reconciliar com o Senhor. Mas insistimos, assim como eles insistiram em sua maldade, em ficar longe, ficaram longe do Senhor. E agora a última parte, de 14 a 23, o novo casamento é anunciado. A iniciativa da reconciliação, assim como o seu esmagar, pertence a Deus. É Deus quem corteja, conquista, atrai Israel para si. Olha aí o verso 14, portanto. Eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O que o deserto faz conosco? Não há nada que sobreviva ao deserto. Se você não estiver preparado, absolutamente preparado, para sair do deserto o mais rápido possível, você não sobrevive. 40 anos no deserto. Quem sobreviveria a isso? Somente com a mão forte do Senhor. Não há outro meio. Não há suprimento. Não há nada que nasça no deserto que nos dê suprimento, a não ser pela mão poderosa do Senhor. E o que Ele fez?
Eu a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, porque no deserto é onde a gente está literalmente no fundo do poço. E o único lugar para ir é para cima, é olhar para cima, porque não tem mais como descer, não tem mais outro lugar, não há escapatória. É apenas o Senhor a nossa salvação. Longe de Deus desistir de Israel, Ele passa a cortejá-la. É como o início de um novo namoro, de um novo noivado, de um novo casamento cheio de ternura. Deus leva Israel para a solidão do deserto, para falar ao coração, e é o próprio Deus, no seu eterno amor, quem vai acordar a nação entorpecida, longe, para reconhecer a tragédia da sua infidelidade. Nessa restauração do casamento, algumas verdades são ditas aqui até o verso 23. Em primeiro lugar, Deus transforma desespero em esperança. Olha o verso 15. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. O vale de Acor foi um lugar na entrada da terra prometida, onde Israel foi derrotado por Ai, em virtude do pecado de Acã, que a gente vê lá em Josué 7, 24 a 26. Agora Deus transforma esse cenário de destruição, de perda, de tribulação, de derrota, de inquietação, em uma porta onde tem esperança. Um vale que eles vão poder passar e vão ter esperança, vão ter vida. Deus transforma os sentimentos da sua amada, do seu povo, e também as circunstâncias à sua volta. Muda tudo. O vale de Acor é batizado por outro nome. Em lugar de derrota e fracasso, a gente vê a esperança, a gente vê vitória para aquele povo. Assim é como se Deus exorcizasse os fantasmas do passado de Israel. Um segundo ponto, uma segunda verdade nessa transformação. Deus transforma a infidelidade em fidelidade. O verso 16, naquele dia o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal, que significa meu Senhor. No Antigo Testamento aponta para um grande dia, o dia do Senhor. Não simplesmente para o dia futuro próximo, para nós. Esse dia raiou no primeiro advento, ou seja, na vinda de Cristo. Embora só vá alcançar o pleno, a plenitude, na segunda vinda. Quando esse dia chegar, ao invés de Israel se dirigir a Baal, chamando-o de Baali, que é meu Senhor, meu mestre, se dirigirá ao Senhor chamando de Ishi, que significa meu marido. Nesse tempo a infidelidade vai cessar, a fidelidade a Deus será declarada. Esse é o tempo da restauração, não mais Baal, não mais Baali, mas o Deus Yahvé, o Deus supridor, o Deus consolador, o Deus poderoso, o nosso Deus. Terceiro ponto, Deus transforma a linguagem obscena e liberta de memórias infiéis. Ele fala ali no verso 17, da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, dos seus deuses, das coisas sujas e nojentas que vocês fazem. E vocês não vão mais se lembrar desses nomes. Sua mente, o seu coração estavam apegados aos ídolos. E ingratos esqueciam-se do Senhor. Agora Deus mesmo tira da sua boca os nomes dos seus amantes e apaga de sua memória a lembrança de sua infidelidade. Um quarto ponto, aí no verso 18, Deus transforma a instabilidade numa segurança eterna para aquele povo. Essa restauração do povo de Israel inclui uma restauração de tudo que existe. Toda a natureza será restaurada com o povo de Deus. O equilíbrio perdido na queda será retomado
Então, meus irmãos, a gente consegue perceber, como a gente fez na introdução, o reino do norte nunca mais volta. O reino do norte foi condenado. Mas a promessa do Senhor é para a vinda de Cristo, que é o dia do Senhor. Ou seja, não é mais apenas um povo fechado em Israel apenas, mas é todo o Israel de Deus. São os gentios, são os estrangeiros, são os judeus que se renderam a Cristo. Essa é a promessa de segurança no Senhor. Um quinto ponto, Deus transforma a separação amarga em um casamento eterno. Verso 19, verso 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. 3 vezes Deus diz a Israel que Ele o desposará para sempre, em justiça, benignidade, misericórdia, em fidelidade. Essa aliança é eterna, meus irmãos, não haverá divórcio nesse casamento. Assim, esse novo casamento é firmado sobre esses pilares sólidos: justiça, juízo, benignidade, misericórdia, fidelidade. Então, meus irmãos, o que a gente percebe é que Israel já não é visto como uma nação prostituta, adúltera, mas como uma virgem imaculada que nunca cometeu pecado. E a gente vê isso lá em 2 Coríntios 11:2, que diz assim: tenho zelo por vocês, como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Apóstolo Paulo, exortando a igreja de Corinto. O propósito divino sempre foi a recuperação de Israel. E seu elemento que motiva isso é o seu próprio amor ao povo. Foi por amor que ele entregou Jesus. Foi por amor que ele esmagou o seu filho. Foi por amor que ele o ressuscitou. E foi por amor que ele tem pago pelos nossos pecados, pelo peso da culpa dos nossos pecados. Deus queria o povo de volta, perdoaria, refaria o casamento, passaria uma borracha em tudo o que houve e se dispunha a amar com mais intensidade uma esposa que não valia a pena. Nessa nova aliança, a esposa conhece o seu marido, o Senhor. Conhecer, neste caso aí no verso 20, não significa a percepção de um objeto por um sujeito, por nós. Por exemplo, eu sei que isso aqui é uma caixa de som. Eu percebo isso. Eu conheço uma caixa de som. Mas não é esse conhecer que ele está dizendo. Quando ele conhece a sua esposa, o seu povo, é o conhecimento que é dito num contato íntimo, numa comunhão de um casal experimentam, quando entre eles existe o verdadeiro amor. É o conhecimento mais profundo que existe. É ser um com o seu povo. Portanto, não é superficial. É profundo. É lá de dentro. É um coração transformado. É um coração movido. É um coração dependente do Senhor. Israel vai voltar a conhecer o Senhor. É o povo de Deus em Cristo, conhecendo e se unindo a Deus novamente. É o livre acesso, é a paz. É a nova paz em Cristo. É a possibilidade da religação, da religião com o Senhor. Esta é uma das promessas supremas da nova aliança.
Jeremias 31, 34 diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse conhecimento não é apenas teórico, mas é experimental. A intimidade, a comunhão, a lealdade, o amor. Israel se deleita em Deus e Deus se deleita em seu povo. Meus irmãos, é preciso que nós nos vejamos aqui. Nós precisamos estar em Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Ele precisa ser o nosso ambiente, não mais a pessoa que eu confio, mas é estar nele, como um lugar onde eu vivo toda a minha vida e dependo completamente, porque ele já não pode mais ser achado em lugar nenhum, mas apenas pela fé. E a presença dele já não é mais algo visível, mas é em nós e através de nós, quando cremos nele. É o seu Espírito fazendo morada em nós. Nós, a igreja de Cristo, é que somos o povo de Deus. Em 1 Pedro 2,9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós o conhecemos porque ele nos transformou quando cremos em Cristo. Deus não tem dois povos, mas apenas um. A salvação não é racial, não é por étnica, é pela fé em Cristo. A igreja é a noiva do Senhor. Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Fomos transformados pelo Senhor, fomos perdoados pelo Senhor. Sexto lugar, Deus transforma a maldição em bênção. O profeta Oséias conclui nesses versos de 21 a 23, as palavras acerca da misericórdia divina. Naquele dia eu responderei, verso 21, diz o Senhor, responderei aos céus e esses responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-ruhamá. Lo-ruhamá era o nome da filha de Oséias, na verdade filha da prostituição de Gomer, que era desfavorável o significado. E para Lo-ammi, que era não meu povo, direi, você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Como que, num efeito cascata, Deus é favorável ao céu, o céu à terra, a terra ao trigo, ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Deus reverte o juízo em graça e cria um povo onde não havia povo. E isso acontece plenamente em Cristo. Graça soberana que transforma a maldição em bênção e cria um povo para Deus. Se a gente pode fazer uma relação em Oséias, não meu povo vira o povo, não amada vira amada. Uma terra estéril, fértil, se torna restaurada. Se nós olharmos para o Novo Testamento, em Paulo, nós temos os gentios que estavam longe de Deus, se torna povo de Deus. Pecadores
em justificados, maldição, em bênção em Cristo. A história bíblica converge na formação de um povo redimido pela graça divina, centrada em Cristo. A cascata de bênçãos em Oséias encontra um auge na cruz e na ressurreição, onde o céu responde, a terra é restaurada e um novo povo nasce. Isso é o coração da teologia bíblica para esse tema. A glória de Deus em salvar um povo por meio de juízo, transformado em graça. A graça de Deus transformando o seu povo. E a gente vê a obra na vida de Oséias, na vida daquele povo que foi esmagado, que foi moldado, que foi forjado. E hoje nós vemos todo o retrato, todo este filme, nessa maravilhosa obra de Deus na vida da igreja, restaurando um povo através da graça, justificando pecadores, alguém que não merecia, por conta dos seus muitos pecados, assim diz a palavra. Mas o Senhor, por graça, nos alcançou. Amém, meus irmãos? Somente a Deus toda a glória. Vamos orar. Bendito Deus, eterno, poderoso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela transformação que o Senhor promoveu na vida deste povo, experimentando-os, movendo. O Senhor, ó Pai, tem trabalhado na vida, trabalhou na vida de Oséias, na vida de Gomer, dos seus filhos, e tem retratado para nós, ó Deus, o que é o pecado nas nossas vidas. E aonde há vida verdadeira, o caminho verdadeiro. Naquele tempo o povo sofreu para poder conhecê-lo. Hoje vimos o sofrimento de Cristo e nele reconhecemos a tua obra perfeita. Aquilo que era sombra se tornou realidade verdadeira em Cristo. E hoje podemos reconhecer Jesus como Filho de Deus, Filho do Senhor, como nosso único Salvador. E ao Senhor Jesus entregamos nossas vidas. Confiamos e temos a plena convicção que um dia estaremos com o Senhor para toda a eternidade, como povo do Senhor, restaurado, transformado, modificado, e os nossos pecados cobertos, esquecidos, pela graça e pela misericórdia do Senhor. E em Cristo Jesus nós te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com o teu povo, ó Deus, para hoje e para todo sempre, e em Cristo pedimos. Amém, ó Deus.